Olá, pessoal que acompanha aí o blog ATs Etc. e o nosso canal no YouTube. Hoje vamos entrevistar aí o ufólogo Rafael Cury, presidente da Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil, ANUB, responsável, responsável por mais de 1.000 conferências, entrevistas e promoções no campo paracientífico. É conferencista e ufólogo há mais de 20 anos. Nos últimos anos, desenvolveu intensa pesquisa ufológica no Paraná, coletando e analisando importantes casos e acontecimentos de destaque no cenário ufológico internacional. É autor do livro Os OVNIs Pousam no Paraná. Rafael está na ufologia há 22 anos e já realizou 120 congressos em simpósios e workshops. Rafael é editor do jornal Enigmas, sendo colaborador de várias outras publicações nacionais e internacionais, responsável pela maior série de congressos de ufologia do mundo, o Congresso Brasileiro de Ufologia Científica, com 27 edições já realizadas. Ele é consultor da revista UFO. Boa noite aí, Rafael, seja bem-vindo. E eu já queria começar te perguntando, Rafael, como começou o seu interesse pela ufologia? Com todos os amigos, fazer uma pequenininha correção no meu currículo. Tudo que você falou, eu sou ex. Ex-presidente da NUB, ex-consultor da UFO. Estamos desenvolvendo outras atividades aqui, no decorrer da conversa a gente pode estar falando. Mas o meu interesse pelo tema surgiu, digamos assim, o meu despertar para esse tema surgiu com o famoso caso 169 da VASP, o voo 169 da VASP. Foi no dia 8 de fevereiro de 82. Portanto, há 35 anos. Naquela oportunidade, o piloto Gerson Marcel de Brito, ele acordou os passageiros, era um voo noturno, e ele, sua tripulação e os passageiros testemunharam a aproximação de um objeto num voo que ele fazia de Fortaleza ao Rio de Janeiro. Teve ampla repercussão na mídia, e eu fui um dos telespectadores daquela mídia, daquele dia, e a partir daquele momento eu passei a despertar o interesse, e são 35 anos ininterruptos de pesquisa. Conheci o Gerson Marcel de Brito pessoalmente, fizemos conferências juntos, e de lá para cá não parei mais. Me especializei ao lado da pesquisa, evidentemente, mas eu optei mais pela divulgação do fenômeno UFO. Portanto, são centenas de congressos já realizados aí, com um fluxo de muitos conferencistas nacionais e internacionais. Só do exterior foram mais de 100 convidados internacionais que nós trouxemos ao Brasil para interagir e trazer seus conhecimentos. Legal. João Marcelo, quer fazer sua primeira pergunta? Eu queria agradecer o Rafael pela presença. Eu me lembro que o primeiro congresso internacional de ufologia que eu participei foi em 1997, em Curitiba, realizado por ele. Eu lembro como se fosse hoje. Naquela oportunidade estava lá o Dr. Roger Leyer, né, já falecido, Darrell Simmons. Depois eu fui num congresso em 98, estava o Buddy Hopkins, o James Urtac, enfim, estrelas aí da ufologia mundial. O Rafael, eu li, não me lembro aonde, que no primeiro Fórum Mundial de Ufologia que você organizou, você foi um dos organizadores em 97, aquele cosmonauta russo, Alexander Balandine, ele teria falado numa conversa assim mais reservada, ele teria falado de um objeto que ele teria visto, parece que emergido do oceano a bordo da Mir. Então, o cosmonauta que você se refere, o Alexander Balandine, ele participou do fórum, o primeiro fórum mundial que foi realizado na LBV. Mas essa citação que você está fazendo referência foi um outro cosmonauta, que tem o mesmo nome, Alexander, só que Lazutkin, também participou de um evento que nós organizamos, só que o Fórum de Ciência e Espírito na LBV.
e participou aqui em Curitiba também. Esse sim, o Lazutkin, que era o chefe da missão da Mir, ele, a bordo da Mir, eles tiveram uma experiência assim, inclusive até vou aproveitar aí que você está fazendo essa pergunta para falar de duas experiências dele. Uma foi justamente essa que se citou, que eles viram um objeto de gigantescas proporções sair do oceano e alçar voo. Eles estavam, para vocês terem uma ideia do tamanho do objeto, eles estavam na borda da estação Mir, lá no espaço sideral. Então, o objeto deveria ser muito grande. Eu não me recordo bem, mas ele falou algo em torno de 50 quilômetros. É algo impressionante para nós, né? E uma outra situação que ele contou aqui em Curitiba, essa primeira foi na LBV. Aqui em Curitiba, o objetivo dele, num evento que ele participou conosco aqui, não era falar sobre ufologia, era um evento científico, ele tinha como missão falar sobre a vida dos cosmonautas a bordo da estação Mir, da extinta estação Mir, né, que não existe mais. E ele falou que um belo dia ele estava lá, eles ficaram, pelo menos ficou 180 dias aproximadamente na Mir. Num dia qualquer lá, eles estavam dormindo e foram despertados por fumaça a bordo. Aí ele falou, nossa, imagine você dentro da sua residência, começa a ter fumaça e tal, o que você faz? Abre portas e janelas. E ele falou, o que nós faríamos no espaço? A fumaça dentro da Mir não tinha como abrir portas nem janelas. E ele declara assim, para nosso espanto, né, durante a palestra, que ele falou, naquele momento ele pensou, se os ETs existem, está na hora deles provarem, porque nós não temos como sair daqui vivos. E aí ele conclui, eu não sei se os ETs existem ou não, mas eu estou vivo hoje aqui contando essa história para vocês. Que interessante, né? O Márcio, faça a sua primeira pergunta aí. Ô, Rafael, antes de perguntar para o Rafael, eu quero agradecer aí a minha presença e o convite pelo Wesley, do ETs Etc., grande parceiro do OVNI Free, e com um grande convidado, que para mim é uma referência nacional na ufologia. Tivemos grandes avanços nas pesquisas aí, a população que está despertando para essa realidade, então fico muito feliz de estar aqui. Rafael, a gente tem grandes casos ufológicos, né? Eu cito sempre os três, né? Operação Prato, o caso Varginha e a Noite Oficial dos OVNIs, sendo que tem outros também que, apesar de não muito conhecidos, né? Tem sua importância na ufologia. Eu queria saber de você, Rafael, o que falta para a população realmente encarar a ufologia como uma coisa séria e se voltarem mais para o estudo e o conhecimento da ufologia? Ótima pergunta, é um prazer estar falando com você também. Eu sou eu sou considerado já um dinossauro da ufologia, né? São 35 anos, então a gente já passou por algumas fases. Eu me lembro do início, lá nos anos 80, o tema era um tabu enorme, objeto de gozação, principalmente por parte da mídia, mas houveram etapas importantes na ufologia. Com a organização em parte da comunidade ufológica, né, com a parceria de uma imprensa um pouco mais séria, até com a participação da comunidade científica, que até então era neutra ou alheia ao tema. Hoje nós temos uma comunidade científica mais participativa. A própria igreja, por exemplo, católica, tem liberado seus teólogos para falarem mais abertamente sobre ufologia. E eu costumo dizer que o ceticismo de muitas pessoas, até tratar a ufologia com certo desprezo, tem a ver muito com a falta de informação. As pessoas mais bem informadas, né, no campo da ufologia, elas têm um pouco mais de respeito pelo tema. Elas deixam pelo menos uma porta aberta para a possibilidade do fenômeno ser real. E isso os ufólogos brasileiros, né, com essas parcerias que eu citei, conquistaram. Então a ufologia é mais respeitada hoje. Nós vemos hoje no meio ufológico de pesquisa renomados nomes. Como eu citei, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, nós temos aí o Padre Coda, o atual astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano, Gabriel Funes, que se dedica à pesquisa, o querido teólogo Conrado Balducci, que era amigo pessoal do Papa João Paulo II. Quem comanda a pesquisa ufológica na Rússia são cosmonautas.
Nos Estados Unidos, nós tivemos até pouco tempo atrás o saudoso astronauta Edgar Mitchell, um dos 12 homens a pisar na Lua, comandando a pesquisa e a tentativa de convencer o governo americano a liberar informações. Nós temos, por exemplo, governos que já reconhecem oficialmente o fenômeno UFO. Nós realizamos aqui em Curitiba, alguns anos atrás, o primeiro Fórum Mundial Vida Inteligente no Universo, e nós compusemos uma mesa onde tinham lá o brigadeiro Leônidas Medeiros, que era comandante do Sindacta de Curitiba, o brigadeiro JC, que foi comandante do Condabra, tínhamos como chefes de missões militares pilotos do Chile, radaristas da Força Aérea do Uruguai, tínhamos um astrofísico do INPE. Então foi um evento assim de altíssimo nível, tinha outros tantos conferencistas, né, participando. Então hoje eu poderia te dizer que a comunidade mundial, as pessoas estão mais abertas à realidade do fenômeno UFO. Ricardo? Ricardo, Oi, tá por aí. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aí aos telespectadores. Obrigado aí, Wesley, pela possibilidade de estar participando dessa mesa aqui bastante ilustre. É um grande prazer para mim estar participando aqui e hoje estar conhecendo o Rafael Cury. Tá, Rafael? É um prazerzão estar conhecendo você aqui. E Obrigado. só para localizar o Rafael e o pessoal da audiência que não conhece o Novato, nós somos um grupo que estamos aí procurando divulgar ufologia para quem nunca ouviu falar e divulgar os fatos, os conhecimentos, as pesquisas, as personalidades da ufologia, para o pessoal poder se atualizar e conhecer sobre a ufologia, que é um assunto tão quase que viciante aqui para a gente que está começando. Mas a minha pergunta para o Rafael é a seguinte, é uma pergunta direcionada para nós que somos novatos aqui, estamos chegando agora aqui nessa praia. Existe o código de ética do ufólogo, do estudante de ufologia? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, queria que você comentasse a respeito dela. E da casuística ufológica, qual é aquela que você mais se identifica, aquela mais que você gosta de pesquisar, de conhecer? Da casuística em geral ufológica, qual é aquela que é a tua menina dos olhos? Obrigado novamente pelo convite e prazer estar falando com você também. É interessante, né, você citar aí o Código de Ética, porque está faltando muita ética na ufologia brasileira. Infelizmente, a ufologia brasileira, num único momento, posso dizer, de meio século de ufologia brasileira, um pouco mais, vamos colocar a ufologia dos anos 70 para cá, que era mais ativa, num único momento em que ela resolveu se organizar e se unificar, com raríssimas exceções, ela teve grandes conquistas. Foi quando nós criamos projetos para liberação, para liberdade de informações, e tivemos acesso aos arquivos da Aeronáutica em Brasília, fomos recebidos pelo comando da Aeronáutica e tivemos o sucesso de ter muito material liberado. De lá para cá, há grandes divisões na ufologia. Há grupos, há segmentos, infelizmente, tem determinados grupos que se auto-intitulam os donos da ufologia, menosprezam outros. Então, o Código de Ética, que foi criado pelo Arismares Baraldi Dias, saudoso pesquisador lá de São Paulo, ele está engavetado. Ele foi criado na época da Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil, que não existe mais. Eu fui presidente, outros tantos foram presidentes também. Infelizmente, o Código de Ética hoje não é mais aplicado, nunca foi, pelo menos pelo meu conhecimento, mas ele existe. E lá tem muitas regras, muitos conceitos, muitas informações, não só para quem já está atuando há muito tempo na ufologia, mas principalmente para os jovens e para os novatos na ufologia. Quem sabe uma ação na atualidade possa resgatar esse trabalho, e até a própria Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil, quer com esse nome, quer com outro nome, porque hoje necessitamos realmente que a ufologia volte a se unir, porque, como eu disse, quando ela se uniu, ela conquistou, né? Desunida, ela não conquista. Quanto à casuística, eu tenho assim, eu sou bem eclético nessa questão da casuística, assim.
Eu sou fascinado pela ufologia desde a minha adolescência, né? Então, qualquer temática me atrai bastante. Mas a questão, assim, que envolve a parte mais militar do fenômeno, por exemplo, o caso Roswell, me fascina muito o caso Roswell. No caso, aí foi citada a Operação Prato, foi citada a Noite Oficial dos Dissuadores, caso Varginha. Eu me identifiquei muito com a Noite Oficial dos Dissuadores. Eu até vou arriscar falar uma coisa, pode até causar uma certa revolta em alguns aí, mas o tema, o título, A Noite Oficial dos Dissuadores, foi uma criação minha. Depois outros ufólogos utilizaram e ficaram aí apadrinhando, mas não tem problema. Tanto é que em 86, houve um congresso em São Paulo, e foi em 86 que ocorreu a Noite Oficial dos Dissuadores. Eu dei uma palestra com esse título. Então, logo em seguida ao acontecimento, que envolveu 21 caças da Força Aérea Brasileira perseguindo OVNIs na região de São José dos Campos, eu apresentei uma palestra sobre esse tema com esse título. Eu meio que me considero dono do tema, mas não importa, isso é apenas uma curiosidade para vocês. Então, me fascina muito esse envolvimento dos militares, as perseguições de caças da Força Aérea, a intervenção no espaço. Eu tenho palestras também que eu ministrei de contato com dos astronautas com extraterrestres no espaço. É uma área assim, que envolve o lado mais científico, talvez, da coisa, governamental, me fascina mais dentro da ufologia. João Marcelo, você tem uma pergunta do chat? Sim, o Arquivo Confidencial pergunta para você, Rafael. Sei que o Rafael segue o budismo. Qual a visão do budismo sobre os extraterrestres? Eu não entendi a parte final. Eu sou seguidor do budismo e... Qual a visão do budismo sobre os extraterrestres? Eu sou um tupiniquim no budismo, né? Não sou muito profundo conhecedor, mas eu sou, assim, simpatizante. Eu tenho como ídolo o Dalai Lama. Tanto é que eu estou me esforçando para trazê-lo ao Brasil. E o budismo, ele praticamente, na sua concepção principal, né, na sua proposta, ele fala da sabedoria. E tem poucas citações. Eu realmente sou, assim, desconheço um aprofundamento do budismo na questão da ufologia. Mas se o budismo ele promove e propõe a sabedoria, eu acho que dentro do contexto da ufologia, a sabedoria é fundamental. Nós temos que ter essa sabedoria para aderirmos a uma concepção de que não estamos sozinhos no universo, que existe um universo aí fora inteligente, e que esse universo está pronto a nos contatar, e já tem ocorrido isso, e que nós devemos nos preparar. Então, eu tenho pouco a falar sobre budismo e ufologia. Não sou a pessoa mais certa para abordar esse tema, apesar de eu ser simpatizante. Mas eu também sou espírita, e o espiritismo, sim, fala muito mais do tema UFO. Como citei, o próprio catolicismo agora está abrindo seus arquivos, né? Até alguns segmentos do movimento evangélico, acreditem, se quiserem, estão abrindo. Eu conheço muitos pastores evangélicos que são estudiosos do fenômeno UFO. Então, as religiões, elas têm que se adaptar à nova realidade. E que realidade é essa? De que nós não estamos sozinhos no universo. As comprovações científicas estão aí para que as religiões se modernizem. E eu tenho uma frase que eu digo que ciência e espiritualidade devem caminhar lado a lado. E a grande pergunta que se deve fazer, o que a ciência pode fazer pela espiritualidade e o que a espiritualidade pode fazer pela ciência. Elas devem caminhar unidas para que a gente possa ter num futuro uma concepção, um conhecimento maior do universo que nos cerca. Rafael, você como ufólogo aí é do Paraná, não é? Sou natural aqui do Paraná. Paraná. Você chegou a investigar o fenômeno chupa-cabras que aconteceu também aí no estado? Não tem como, né, escapar disso.
Eu não só, por incrível que pareça, né? Porque eu sou, como eu falei no início da nossa conversa, eu optei, assim, além da pesquisa, por ser um divulgador do fenômeno UFO. E acredite se quiser, eu realizei em Curitiba o único congresso exclusivamente para debater o fenômeno chupacabras. Inclusive, os nossos irmãos Mondini foram conferencistas aqui. Carlos Alberto Machado, que escreveu o livro Olhos de Dragão, foi conferencista, e outros tantos. O Carlos Alberto foi o nosso primeiro convidado aqui no Hangout do ETZCM. É verdade, eu acompanhei, estou sabendo. O Machado foi meu parceiro de pesquisa nos anos 80, ao lado do Daniel Rebisso. Daniel Rebisso escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, falando sobre o fenômeno lá da Operação Prato. E nós três éramos os comandantes aí da pesquisa no Paraná nos anos 80. Mas e assim, na sua... pode continuar. Não, pode falar. Na sua opinião pessoal, o que seria o chupacabra? Você acredita num animal, num animal extraterrestre, num robô, numa máquina? O que você pensa? Olha, após o congresso que nós fizemos aqui em Curitiba, nós emitimos um documento para a imprensa, para as pessoas, de que não havia nada dentro do nosso contexto de pesquisa que ligasse o fenômeno chupacabra a discos voadores, a ufologia. Não havia. Existe uma característica curiosa no fenômeno chupacabras. Alguns pesquisadores, o próprio Carlos Alberto Machado, diz que alguns casos de aparições de chupacabra foram também acompanhados de aparições de UFOs. Então, isso gerou uma certa curiosidade. O próprio Machado fala de uma aberração genética, a gente usou muito esse termo na época, que poderia ser um animal desenvolvido através de experimentos laboratoriais, porque hoje muita gente não acompanha, mas há experimentos de misturar genes de plantas com genes de animais. Então, amanhã a gente pode encontrar um macaco aí que, ao invés de braços, tenha galhos. Isso já está sendo desenvolvido pela ciência e sabe-se lá onde vai chegar com isso. Então, na minha opinião, assim, o fenômeno específico chupacabras, que é um fenômeno tipicamente porto-riquenho, depois teve alguns raros casos nos Estados Unidos e no México, mas muito aqui no Brasil. Então, é uma coisa muito brasileira também. Não pode ainda ser considerado como um fenômeno ufológico. Eu, pela experiência, eu acompanhei aqui, durante 40 dias, a morte desses animais aqui na região metropolitana de Curitiba, fizemos pesquisas laboratoriais, entrevistas. Trata-se de um fenômeno curioso? Sim, mas ligá-lo à questão do fenômeno UFO, eu descartaria totalmente. E uma curiosidade, que me faz também ter uma certa restrição ao fenômeno ocorrido lá em Varginha, a morte dos animais no zoológico. Na época, tentou-se ligar o caso Varginha também a um fenômeno de chupacabras, porque teve esse ingrediente a mais, no caso Varginha, a morte estranha de animais dentro do próprio zoológico. Tá ok. Márcio, você quer fazer uma pergunta? Sim. Rafael, decisão de pesquisa, existe outro fenômeno que eu tenho que perguntar, né? Realmente acompanha depois do chupacabras, e não é muito recente no Paraná, teve em Santa Catarina e no mundo é bem antigo, já tem vários anos que ocorre, principalmente na Inglaterra. A pergunta que eu queria fazer, Rafael, para quem é novato na ufologia, os agroglifos ou crop circles, né? Qual a importância se dá para esse fenômeno para nós, e sobre pesquisas suas, o que chegou à sua conclusão, se tem ou é inconclusivo no seu ponto de vista, esse fenômeno que eu acho muito bonito, realmente tem algum significado que nós não sabemos ainda, né? Mas eu queria saber de você qual a importância e o significado dessa pesquisa que você fez aí.
Olha, vamos colocar assim, para ficar bem claro para todos que nos acompanham, os chamados círculos ingleses, ficaram popularizados, inclusive, através do cinema, no filme Sinais, é um fenômeno que surgiu na Inglaterra, como o próprio nome diz, e teve ampla repercussão mundial, tanto é que centenas de pesquisadores para lá se deslocaram. São fenômenos que ocorrem da noite para o dia, há aparições de UFOs constantes, e são desenhos que têm 300, 400, 500 metros. Agora, quando a gente fala dos agroglifos, principalmente os que apareceram em Santa Catarina e Paraná, e eu tive a oportunidade de estar lá em Santa Catarina e Ipuaçu, mas os do Paraná eu não perderia meu tempo, são agroglifos de 6, 7, 8 metros, muito mal feitos. E eu tenho até tido com uma certa frequência, combatido a quem defende esses agroglifos, fazem até congressos aí com esse bordão. Não apoio de que se trata de fenômenos autênticos e ligados ao fenômeno UFO. Eu até faço uma brincadeira aí de muito mau gosto, mas eu vou contar para vocês, que eu digo, já disse isso na imprensa, que os agroglifos do Paraná e Santa Catarina são tão extraterrestres, que eu acho que são extraterrestres, assim como eu acho que o Alexandre Pires vai ser o novo vocalista do Pink Floyd, e que o Michael Jackson e o Elvis Presley não morreram, estão casados e vivendo na Ilha de Caras. Ou seja, é uma brincadeira que eu faço para desqualificar realmente os famosos agroglifos paranaenses e de Santa Catarina. Por exemplo, os de Santa Catarina, teve gente que ganhou muito dinheiro lá, exemplo do próprio prefeito, fazendo eventos e tal, promovendo a cidade. Agora, deixar bem claro, os círculos ingleses estão em outro patamar. Eu pergunto para vocês, os agroglifos do Paraná, que são tão divulgados pela imprensa paranaense, principalmente, atraíram algum pesquisador internacional para cá? Não, eu desconheço. Não conheço nenhum. Então, diferente do que ocorre em outros lugares do mundo, principalmente na Inglaterra. Ali, sim, a gente tem um fenômeno sério. E o que significa para mim? Muito simples. Uma forma de comunicação desses seres inteligentes para conosco numa linguagem que nós conhecemos. Porque os círculos ingleses têm uma simbologia. Falam de fractais, falam do sistema solar, tem várias simbologias ali de uma linguagem que nós conhecemos. Ricardo? Opa, Rafael, a ufologia, quando ela começou, há décadas atrás, o estudo oficial da ufologia, ela começou com a observação dos objetos voadores que não eram identificados. E com o passar do tempo, foram surgindo, inevitavelmente, do meu ponto de vista, ramificações desses estudos. Né? A ufoarqueologia, dividiu-se aí a casuística das teorias espiritualistas. Hoje a gente tem vários ramos de estudo da ufologia, correntes, né? Várias teorias ufológicas. Uma delas é da ufologia espiritualista. Nessa direção, nós tivemos também, algumas décadas atrás, nosso irmãozinho Chico Xavier fazendo uma afirmação num programa de época lá, o Pinga Fogo, e lá ele trouxe uma luz lá para a gente, dizendo que se em 50 anos não houvesse uma destruição em massa, né, entendo eu aqui, uma guerra nuclear, nós teríamos aí a possibilidade de evoluirmos como humanidade e que nessa evolução nos proporcionaria aí uma interface com nossos irmãozinhos das estrelas. Eu queria que você comentasse aí comigo, para a gente aqui, que é novato, né, o teu ponto de vista a respeito do que o Chico Xavier falou, né, e da possibilidade de, na sua opinião, como é que rolaria aí esse potencial salto, né, na evolução da humanidade? Seria um mero salto? Seria um contato em massa? Na sua opinião, como é que rolaria caso você concorde com o que o Chico Xavier falou? Queria conhecer esse teu comentário aí, irmão. Primeiro, eu queria dizer que para
para uma pergunta tão importante quanto você fez agora, o tempo é muito curto. Então, a gente pode falar assim de uma forma muito superficial, mas é uma pergunta muito profunda, que envolve filosofias e especificamente aí um campo da ufologia espiritualista, como você citou. Antes de eu te responder, eu queria pegar carona na tua própria pergunta, que você falou de ufoarqueologia, e deixar um convite a todos que estão nos acompanhando, que possam prestigiar o nosso grande Erich von Däniken, que começou tudo isso aí, da ufoarqueologia, vai estar aqui no Brasil de 24 de maio agora até 5 de junho, vão ser 8 cidades que ele vai participar. Então fica aí o convite. Quem quiser ter mais informações, nós temos um site com a programação completa, que é o sinaisdosdeuses.com.br. Voltando à tua temática, eu sou um fã incondicional do Chico Xavier, assim como quase todo mundo. Chico Xavier foi um exemplo de vida e continua sendo um exemplo mesmo após o seu desencarne, digamos assim. Mas o espiritismo em si, ele, se não me falha a memória, até Flammarion, acho que foi autor da Guerra Colisão dos Mundos, eu não me lembro agora o título do livro, mas já há centenas de anos que o espiritismo fala da pluralidade dos mundos habitados. E o Chico Xavier, nesse Pinga Fogo, eu tive a oportunidade de assistir, eu acho que eu recomendo a todos. Foi um trabalho do Saulo Gomes, se não me falha a memória. Eu até recebi de presente esses DVDs. Foi magnífica a participação do Chico. Quando ele faz referência a essa questão do contato, isso aí é uma coisa importante para a nossa reflexão. O contato vai ser positivo ou negativo com essas criaturas visando ou se a gente for ter um contato pleno e direto com eles, vai ser positivo ou negativo para nós? E eu me lembro do Giorgio Bon Giovanni, que lhe deu uma resposta uma vez a essa pergunta, dizendo, vai depender de nós, não deles. Eles estão aí. Muitas vezes a gente observa um objeto, como foi a filmagem da Nixon em São Paulo, nos anos 80, aquela bola imensa em cima da cidade de São Paulo, e aquela reflexão, o que aquele objeto está fazendo ali? Justamente eles estavam ali se mostrando para nós, nós estamos aqui. Talvez nós estivessem interessados num contato, como a gente citou agora dos próprios círculos ingleses. Compete a nós, humanos, o preparo para esse contato. A própria história da humanidade demonstra que quando uma civilização inferior manteve contato com uma superior, ocorreu a destruição da civilização inferior. Onde estão os maias, os astecas, os incas? Né? O homem hoje, o ser humano, quando ele observa, por exemplo, um formigueiro, ele não tenta um contato com a formiga, ele vai lá e pisa em cima do formigueiro. Então, apenas um comparativo do que nós pretendemos para o futuro, como que deverá ser esse nosso contato. Há a necessidade, sim, de um preparo. A humanidade hoje não estaria preparada para um contato, por uma série de questões. Esse choque cultural, religioso ou científico poderia acarretar na destruição da humanidade. Então, nós precisamos ainda desse despertar e desse preparo. Rafael, agora mudando um pouquinho de assunto sobre o caso Varginha, você acredita que um dia a gente vai conseguir ter acesso a documentos oficiais liberados que comprovem o que aconteceu em Varginha? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês aí. Quando eu estive lá com mais 5 colegas, visitando o comando da aeronáutica, é bom que se diga que a gente recebeu o convite do alto comando da aeronáutica, dizem que até foi na época, não vamos citar o nome aqui do presidente da época, para não deixar o pessoal aí triste, mas foi uma determinação do presidente da República que nós fôssemos recebidos. Quando nós estivemos lá dentro do comando da aeronáutica, dentro do Sindacta, inclusive tendo acesso a salas secretas, reservadas, que nem militares entram, para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma pequena palestra do brigadeiro Azambuja, que era o comandante do Sindacta de Brasília. E numa conversa ali
após a palestra dele, cada um fez uma pergunta. Lá eu fiz a minha pergunta, os outros ufólogos fizeram outras. E eu me recordo que um colega nosso lá, que estava lá, e o caso Varginha? Atentem para a resposta do brigadeiro. Ele falou, não, o caso Varginha não é ligado a nós, aqui, aeronáutica. O caso Varginha está mais ligado à questão do Exército. O que eu posso proporcionar para vocês é uma abertura. Eu posso ajudá-los a uma abertura junto ao Exército para que vocês possam ter informações do caso Varginha. Então, eu fiquei muito curioso com a resposta do brigadeiro, porque ele simplesmente não negou, falou, não sei de nada. Não, ele falou, posso abrir portas, porque isso está sob o domínio do Exército. Eu tenho, assim, várias questões que eu poderia falar do caso Varginha, restrições, alguns aspectos. O que me intriga muito é que aquelas criaturas vistas lá foram as únicas vistas na história da ufologia. Até então, nenhum registro de casos ufológicos, de contatos com esses seres, aquela morfologia, aquela tipologia de seres tinha sido registrada, e uma série de lacunas que tem no caso Varginha. Mas eu não posso desqualificar, em hipótese nenhuma, a pesquisa séria que foi feita por alguns pesquisadores, colegas nossos aí, que levaram esse tema de forma muito séria. Mas nós não temos, assim, condições de dizer que nós vamos ter acesso. Porque você divulgar uma imagem, uma fotografia, um depoimento, como é o caso da Operação Prata, por exemplo, apesar de ter muito material, as filmagens feitas na Operação Prata, que foram ditas pelo coronel Irangel Holanda, que existem, nunca foram liberadas, a gente só teve acesso a fotos e a depoimentos. Você falar do caso Varginha, está falando de uma criatura capturada, ou duas, viva ou morta, que foram capturadas. Então é uma coisa que tem uma polêmica maior, né? Depende muito do futuro. Eu não tenho muita... não gosto de trabalhar muito com dados, sabe? Daqui 5 anos, daqui 10 anos vamos ter uma abertura maior. Se realmente aquilo ocorreu, e eu tenho pretensão de acreditar que algo aconteceu lá, mas muito diferente do que foi tanto divulgado, é possível que chegue um momento que a gente tenha esse conhecimento aí. Mas aí acabou o mistério, né? Aí nós não vamos ser mais ufólogos, nós podemos até ter outro emprego, vamos ser guias turísticos espaciais, vamos fazer passeio pelo espaço. Aí acabou a profissão de ufólogo. João Marcelo. Ô, Rafael, você acredita que na décadas passadas, por exemplo, muito se fala do contato que teria havido entre militares americanos e alguns desses seres que nos visitam na década de 60 e 70, na base aérea de Edwards. Você acredita que esse contato, vamos dizer assim, a nível militar aí da inteligência americana, eu digo, com esses seres já pode ter ocorrido, e dali pode ter surgido alguma interação, algum acordo, alguma coisa desse tipo? Olha, essa questão de crer ou não crer é uma coisa que me incomoda muito, né? O ufólogo sério, ele tem que trabalhar com evidências, deixar claro que as pessoas cobram muito, né, da ufologia. Quais são as provas? Não existem provas, existem evidências, indícios. O dia que tiverem provas, acabou o mistério. Então, nós não trabalhamos com provas. E esse termo crença me lembra mais, assim, um lado religioso da coisa. Mas existem algumas situações que ocorreram, principalmente envolvendo o governo americano, que nos fazem pensar. Por exemplo, a criação do MJ-12, o Majestic 12, nos anos 50, foi uma determinação do presidente Truman, que era para impor sigilo ao fenômeno UFO. 12 oficiais e civis, inclusive, participaram do MJ-12. Por que impor um sigilo ao fenômeno UFO? Por que impor um sigilo a algo que não existia? Então, ali a gente já teve uma sinalização do grande conhecimento que um presidente, ou acesso a informações que um presidente americano tem. Outra coisa, o que aconteceria hoje se a mídia
divulgasse que o presidente Trump desapareceu por um dia. Que você não sabe onde o Trump foi por um dia. Não está na agenda, não recebeu, não está no seu gabinete, não está em casa, não está em lugar nenhum. Ficaria uma coisa bem, assim, curiosa para se analisar. Isso aconteceu com Eisenhower. Justamente se divulgou na época, se divulga até os dias de hoje, os ufólogos, que Eisenhower teve acesso à base de Edwards, onde lá existiam corpos de seres, talvez até um vivo, não se sabe, do incidente em Roswell. Então, Eisenhower teria tido contato pleno e direto. Outro presidente americano que tem uma profunda ligação com o fenômeno UFO foi o presidente Kennedy, que também teria tido acesso até, segundo os ufólogos americanos, o presidente que mais informações recebeu sobre os ETs foi o presidente Kennedy. E ele teria tido acesso à base a tal Área 51, na época era a base de Edwards, que tinha o QG, hoje é a Área 51, onde estavam os destroços, né, do Roswell. E após essa visita de Kennedy, o discurso dele passou a ser mais humanitário. Também quem assistiu o filme Roswell vai observar que James Forrestal, que era secretário de segurança nos anos 50, ele teria tido contato direto com uma das criaturas vivas. E aquilo perturbou muito James Forrestal. Pense bem, secretário de segurança dos Estados Unidos, o segundo homem de maior importância na época. E ele teria cometido suicídio. Consta que ele pulou do hospital, lá da janela do hospital onde ele estava, e teria cometido suicídio. Eu costumo dizer nas minhas palestras que suicidaram ele, que ele sabia demais e queria falar. Tem até gente que liga o assassinato do Kennedy ao fenômeno do MJ-12. Aí já é um pouquinho mais complexa a coisa, né? Que tem várias versões da morte. Então, é isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar porque eu li alguma coisa sobre isso, que a morte do Kennedy poderia estar ligada ao fenômeno, a ele querer liberação, ou querer acesso aos arquivos. É verdade, é uma das hipóteses, porque ele, não só pelo fato de ele ter tido acesso, mas porque ele queria declarar à humanidade que existiam destroços e seres em posse do governo americano. Assim como James Forrestal também, que eram da mesma época. Então, existe essa hipótese. Assim, o Kennedy, a história da tragédia com a família Kennedy é muito complexa. Especificamente, o Kennedy tem várias teorias, teria sido a máfia, por causa do modus operandi, porque ele foi eleito pela máfia, com o apoio da máfia, depois ele virou as costas, justamente porque ele mudou o discurso, passou a ser um discurso mais humanitário. Poderia ter sido o Fidel Castro, a CIA, tem muitas hipóteses, né? E a do MJ-12, da CIA, que teria sido a CIA, que é muito curioso. Por exemplo, quando o caso Roswell completou 50 anos, foi em 97, se não me falha a memória, né? O diretor da CIA, ele veio com mais uma versão, porque na época que ocorreu a queda do UFO em Roswell, não, era um balão meteorológico. Depois falaram que era um artefato, não sei, do russo. Depois falaram que era um projeto americano que estava testando bonecos com paraquedas, por isso que tinha os tais corpos lá, junto com os destroços. Quando completou 50 anos, eles eram com uma teoria de que já eram OVNIs, que era um OVNI. Então, o governo americano vai mudando a todo momento, né? O Bill Clinton, que é um presidente super popular, quando ele assumiu o poder, ele chamou seu principal assessor e falou: eu quero saber duas coisas. Quem matou Kennedy e tudo a respeito dos UFOs. E esse mesmo assessor declara, ao final dos 8 anos do mandato do Bill Clinton, que ele não ficou sabendo quem matou Kennedy e muito menos sobre os fenômenos dos UFOs. Vocês estão lembrados, por exemplo, do filme Independence Day, que tem uma série de fantasias? Ele é um filme, em parte chato, em parte interessante,
que quando o presidente ali, que é o ator Bill Pullman, né, que faz o presidente americano, quando ele chega na base lá, na área 51, ele vira para o chefe da CIA e fala, como é que eu não sei disso? Como é que nunca fui informado? Aí ele responde para o presidente, é para que quando o senhor fosse negar, o senhor fosse verdadeiro. Eu achei fantástico isso no filme. Não desce bandeira, né? Pois é. Ô, Marzo, tem uma pergunta? Sim, tenho. Rafael, a questão OVNI, no sentido que eu penso, né, a questão OVNI pode, na análise que eu faço, e tento passar nos meus hangouts, né, que a gente deve descartar tudo que é fenômeno astronômico e natural do planeta, né? Depois de todas as hipóteses eliminadas, né? Daí se chegar a alguma coisa, um artefato tecnológico avançado, né? Que daí já deixa de ser OVNI e já cai em outro nível de estudo, né? Não sei se eu estou correto, Rafa, em dizer isso, mas lógico, a questão OVNI, ela se apresenta em vários lugares, tanto no Sol, que eu já estive pesquisando, né? Há fenômenos realmente estranhos no Sol, há OVNIs na Lua, OVNIs em Marte, e quer dizer, e em relação também à questão dos seres, que baseado em relatos, né? Existe uma grande pluralidade de raças, assim, eu estou afirmando, tá, pessoal, que estão visitando o nosso planeta, que eu acredito que nosso planeta existe a presença efetiva no planeta na questão extraterrestre, mas de vida inteligente, pessoal. A NASA ainda está procurando vida microscópica, vida bacteriana e assim por diante. Eu estou falando, né, que já estamos vivendo uma outra realidade bem mais avançada que a NASA nos apresenta. Rafael, com esse contexto que eu disse para você, se pode afirmar muita coisa na ufologia ou é mera especulação? Assim, no sentido assim de que as pessoas querem provas, né? Mas há muitas evidências. Você concorda comigo, Rafael? Concordo. A materialidade do fenômeno UFO que é fundamental. Trata-se de um fenômeno material e que tem uma forma de inteligência por trás. Isso é importantíssimo dizer. Você falou aí das aparições, dos tipos de aparições. Nós temos fenômenos que são detectados aí pelos nossos radares, pelas objetivas de câmeras no espaço, pelos aviões, por testemunhas que desenvolvem movimentos inteligentes e incompatíveis com a tecnologia e com a realidade humana. Movimentos de desaceleração, aceleração, movimento em 90 graus, desacelera e vira, de forma que seria incompatível com um ser humano, com uma tecnologia nossa. Então, e nós temos os fenômenos, por exemplo, atmosféricos no espaço, que são curiosíssimos. O que você poderia dizer de uma filmagem feita por um cosmonauta russo a bordo da Mir, o Maranov, que filmou um objeto com 800 metros de comprimento? Que objeto é esse no espaço sideral, próximo a Mir, que, do nosso conhecimento, que teria 800 metros de comprimento? Não existe. Nós temos uma filmagem feita pelos... É interessante, tem a estação Mir no espaço e os astronautas americanos que estão no ônibus espacial, eles estão filmando a Mir, estão lá vigiando a Mir, lá do seu ônibus espacial, e de repente um objeto esférico se aproxima, ele desacelera, faz uma curva e volta. Aí nós perguntamos para a comunidade científica que objeto é conhecido que tem a tecnologia nossa, ou mesmo um objeto astrofísico, desacelera e faz uma curva no espaço e volta. Não tem resposta. É um objeto que desenvolveu ali um movimento inteligente, uma tecnologia que nós não conhecemos. Quando você fala de OVNIs, nós temos mais de 100 formas registradas. Tem as mais comuns, discoidal, esférica, charuto, mas são mais de 100 formas detectadas na história da ufologia.
Quando você fala da tipologia desses seres, também morfologicamente, existem vários tipos de seres que nos visitam. E não é só a tipologia desses seres que nos faz acreditar que estamos sendo visitados por várias civilizações. É o comportamento também, porque a ufologia, a história da ufologia demonstra que esses seres podem ser agressivos, podem ser amistosos ou podem ser indiferentes aos humanos. Então, realmente, nós temos aí uma tecnologia e criaturas por trás inteligentes, por trás dessa tecnologia que estão contactando a humanidade há milhares de anos. Ô, Rafael, só complementando, eu lembro de uma das missões à Lua e um dos astronautas, né, falou, respondendo, falando para Houston, Papai Noel existe. Lembra dessa frase? Lembro. São códigos, né, falando para o pessoal aí que não conhece, são codificações para falar que algo de diferente está presente ao seu redor. Só isso complementar. Obrigado. Essa citação foi, se não me falha a memória, foi um dos projetos que antecederam o pouso na Lua. Foi no momento que o astronauta ele estava fazendo uma órbita pela primeira vez no lado oculto da Lua. E quando eles iniciaram o processo de orbitar a Lua no lado oculto, as transmissões elas falharam. Aí o Houston lá e tal chamava e nada de responder. Passado alguns minutos, segundos, não me lembro agora, as comunicações voltaram. E aí ele fala, aí eles perguntam, tá tudo bem aí? Ele fala, tá tudo bem, mas eu posso afirmar agora que Papai Noel existe. Então, fica aí uma interrogação, né? Agora, as experiências dos astronautas. Muita gente não sabe, mas o Gordon Cooper, que faleceu há pouco tempo atrás, era um entusiasta do fenômeno UFO, foi um dos primeiros homens a ir ao espaço, se não me falha a memória, segundo ou terceiro, aquele filme Os Eleitos mostra a história do Gordon Cooper. E o Gordon Cooper, ele quando era piloto de caça, ele perseguiu um objeto voador não identificado. Depois ele foi ao espaço. E tem depoimentos dele onde ele fala que numa das bases aéreas americanas houve o pouso de um objeto e ele filmou. Ele estava lá presente e filmou aquele pouso. E o governo americano confiscou a filmagem. E pouco antes dele falecer, ele deu muitas entrevistas e numa delas ele afirma que ele estava muito triste porque o governo havia pego o filme dele. Interessante, né? Muito, muito. Ricardo? Opa, Rafael, 2 perguntas. Novato na ufologia cheio de perguntas, já reparou, né? 2 perguntas. A gente que está começando agora os estudos na ufologia, a gente percebe que, ao longo dos registros, né, da casuística ufológica, são descritos aí vários tipos de extraterrestres. Agora, eu particularmente, eu tenho observado nos meus estudos aqui que os casos, né, de avistamento, de contato, de abdução mais antigos são mais diversificados na descrição das raças, dos extraterrestres. E, mais recentemente, eu tenho ouvido falar mais na raça Grey. Então, eu queria que você comentasse isso para a primeira pergunta. E, com relação à segunda pergunta, no âmbito das abduções, ninguém pode estar afirmando com certeza o propósito delas, né? Existem milhares de casos de abdução aí relatados aí que a gente conhece aí estudando ufologia. Mas eu queria conhecer, na sua opinião pessoal, qual seria o propósito maior das abduções. Então, eu vou te deixar essas 2 perguntas aí, meu irmão. Perfeito. Eu esqueci a primeira. A primeira com relação à quantidade de espécies que hoje nós conhecemos, ela nos relatos era mais variada. E hoje em dia, eu pessoalmente tenho percebido que
que estão falando muito de Grey, e não estão se falando daqueles outros tantos tipos que a gente ouvia na década de 40, de 50, de 60, né? Dos anos 90 para cá, a reincidência Grey está recorrente. Eu queria que você comentasse a respeito na sua opinião, a respeito disso. E a segunda, com relação, na sua opinião, o propósito das abduções. Perfeito. No caso, por exemplo, dos anos 50, 60, a gente lembra daquelas famosos contatos, aquela tipologia de seres humanos, que eram denominados venusianos. E a credibilidade dos famosos contatados, experiências dessa época, tipo George Adams, Daniel Fry, tantos outros dessa época, dentro do contexto da ufologia, eram muito questionados. Eram aqueles seres angelicais, tanto é que a ufologia criou até uma terminologia para aqueles contatos fantasiosos, como a síndrome do contatado, que algumas pessoas criam esses contatos para algum desequilíbrio, digamos assim, psicológico e tal, e se apegam a isso. Realmente, a gente tem observado, dentro da ufologia, um contato, uma presença maior dessa tipologia de Greys. Não se tem assim, um estudo para dizer o porquê. Talvez pelo próprio interesse dessas criaturas, uma maior aproximação com a humanidade. Mas é meio difícil de falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. As pessoas podem falar, esse cara é um maluco. Mas eu creio que isso, inclusive, faz parte da própria ciência atual, que é o estudo do domínio da matéria. Nós estamos caminhando para o domínio da matéria. Aquele experimento Filadélfia, o navio invisível, lá na década de 50, foi algo dentro do domínio da matéria. Então, já nessa época se estudava isso. Talvez essas civilizações que estejam milhares de anos à nossa frente em termos tecnológicos, dominem a matéria. Lembra do filme Cocoon? Que eles apareciam na forma humana, mas tinham uma outra forma. A partir do momento que a humanidade tiver o domínio da matéria, ela pode se apresentar da forma que quiser. Ela pode interagir, inclusive, com uma porta. Foi isso que aconteceu no experimento de Filadélfia, se é que ele realmente existiu, podem estar se perguntando as pessoas, né? Então, nesse campo da morfologia, não é só o tipo, mas também o comportamento que nos faz acreditar em inúmeras civilizações. A segunda pergunta tua tinha a ver com abduções, né? Esse fenômeno das abduções, vamos colocar de uns 20 anos para cá, que ele começou a ter um maior destaque dentro da ufologia, com trabalhos impressionantes, como foi do próprio Bud Hopkins, que resultou no filme Intruders, e foi o criador da Fundação Intruders. O trabalho do John Mack, que é retratado no filme Intruders, que é um psiquiatra americano que estudou mulheres abduzidas e fecundadas a bordo desses objetos. Dr. Roger Leir, que fazia a retirada de supostos implantes do corpo de contatados ou abduzidos. É muito difícil de você caracterizar o que tem por trás disso. A comunidade ufológica internacional, ela bate muito na tecla de que o fenômeno das abduções está profundamente ligado ao interesse genético na humanidade. Talvez uma fusão de raças, na coleta genética. É interessante falar que também tem um lado da ufologia que me fascina muito, que é a cura por parte de humanos a bordo desses objetos. Tem muitas pessoas que são abduzidas e recebem tratamento a bordo desses objetos. O caso mais famoso pesquisado pelo Bud Hopkins ocorreu no centro de Manhattan, de madrugada, quando um objeto parou do lado de um edifício e, flutuando pela janela do apartamento, os seres levaram para dentro do objeto a Linda Cortilli, que tinha uma doença na época e foi devolvida curada. Quem estava passando lá embaixo, segundo Bud Hopkins, e o carro pifou, isso era 3 horas da madrugada, era o Javier Pérez de Cuellar, então o secretário-geral da ONU, que foi testemunha desse fenômeno. Então é muito recente o estudo das abduções, falta muita qualidade, né, na pesquisa, porque o ufólogo,
ele não é um especialista, ele é um interessado. Há ufólogos, há especialistas que se tornaram ufólogos, que é o caso do Dr. Roger Leir, como citei, o Dr. John Mack, aí facilita muito os estudos. Mas nós, simples mortais, somos pesquisadores do fenômeno, não somos especialistas. Nós podemos citar aqui no Brasil o trabalho da doutora Gilda Moura, que é muito sério, nos trabalhos de regressão e acompanhamento de abduzidos. Tem muita coisa que acontece. Eu vou citar também aqui rapidamente um trabalho feito pela saudosa do professora Irene Grank, a decana da ufologia brasileira, que deve ser reverenciada e lembrada sempre, porque foi a pesquisadora que abriu as portas internacionais da ufologia brasileira, já infelizmente saudosa. Aproveito para mandar um grande abraço para a Chica Grank, sua filha, e a Renata, sua neta. A Irene Grank, ela fez um trabalho em parceria nos anos 90, 80, ali, com o Dr. Silvio Lago, parapsicólogo no Rio de Janeiro. Eles faziam regressões, tem o Walter Biller também, que dá para citar aqui, eles faziam regressões em abduzidos e descobriam que essas pessoas, através da regressão, já tinham experiências com o fenômeno UFO em outras vidas. Então, o que se caracterizava assim, nessas experiências é que, provavelmente, muitas dessas experiências elas foram concedidas, há uma ligação no passado e elas concedem a continuidade dessa aproximação. Então, essas pessoas, e há o fenômeno das abduções familiares também, que é muito curioso. Às vezes tem pai, filha, esposa, que passam por essas experiências. Algo existe aí de muito profundo que nós ainda desconhecemos. João Marcelo? Ô, Rafael, em 26 anos aí que eu estou na ufologia, conforme você citou numa das suas falas anteriores, tem essas divisões, essas fraturas na ufologia, né, que eu acho lamentável, essas brigas. Minha pergunta é o seguinte, acho que em parte já fica respondido, né, pelos meus comentários. Por que é tão difícil no Brasil se criar um grupo de ufologia com diretorias estaduais e tal, representantes em todas, pelo menos as principais cidades do Brasil, com uma metodologia, com uma linha de atuação, em vez de a ufologia hoje estar pulverizada em dezenas de grupos, cada um com uma metodologia diferente, com uma linha de atuação diferente, os grupos se digladiando. Por que é tão difícil unir a ufologia em torno de um grupo com uma metodologia única, com uma linha de atuação única, como acontece com o UFON nos Estados Unidos, por exemplo? É interessante, ótima pergunta. E difícil de responder. Mas eu acho que a ufologia ela se perdeu no tempo, aqui no Brasil, principalmente. A gente não pode afirmar que isso ocorre em outros países, assim, a gente não vive essa experiência internacional, apesar de termos internet, estamos em contato com todos eles, mas na minha modesta opinião, a ufologia se perdeu no tempo aqui no Brasil, essa desunião, a partir do momento que ela misturou dois fatores, dinheiro e ego. São duas coisas profundamente comprometedoras dentro da ufologia. Quando se coloca dinheiro e ego dentro desse trabalho, é muito difícil você buscar união. E eu poderia dizer que, apesar de tudo isso, a gente pode ter esperança de termos uma unidade. Se as pessoas começarem a fazer a reflexão daquilo que eu falei no início, esses mesmos ufólogos, inclusive os 6 ufólogos que lá estiveram, um não está mais, melhor dizendo, 2 já não estão mais entre nós, que é o saudoso Roberto Beck e o engenheiro Claudir Covo, grandes amigos meus. Se os outros 4 lá que estiveram, que hoje estão separados, fizeram uma reflexão de que naquela época, com o apoio de outros tantos que não puderam lá estar, mas que deram seu apoio, resultou em grandes conquistas. Nós fomos recebidos por um comando do aeronáutico, fomos elogiados
pela comunidade ufológica internacional. Nós tivemos a cobertura de um programa de rede nacional que tinha 50 milhões de pessoas assistindo. E resultou em liberação de documentos importantes que hoje servem de base a muitos grupos de ufologia. Se essas pessoas começarem a fazer uma reflexão dessas conquistas, talvez elas deixem essa questão, não estou só me referindo àquelas que estavam lá, e outras tantas que estão por aí, deixem a questão do dinheiro e do ego de lado e trabalhem por uma causa maior, porque a ufologia está acima de tudo isso. A ufologia é algo que toca no coração de muitas pessoas e transforma vidas, como transformou a minha. Eu abri mão de estudos, de namoradas, de tudo na minha adolescência e me dediquei profundamente à ufologia, porque eu sei o impacto que esse tema causou na minha vida naquela época, e ainda causa, a paixão, né? Então nós temos que pensar que é um tema que não é só hobby, é um tema transformador, inclusive da própria humanidade, de consciências, e quem sabe a gente possa ter sucesso no futuro próximo com a juventude que está por aí, com esses novos pesquisadores, novos grupos, que vistam a camisa da humildade, coisa que não ocorre com muitos veteranos da ufologia. Rafael, o Vital do grupo GUBF está perguntando quem vai comprovar a existência de fato da vida alienígena? Os cientistas ou os ufólogos? Eu costumo dizer que compete à ciência dar uma resposta à humanidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até uma campanha que eu lancei, que eu estou trabalhando nela há algum tempo, apesar das grandes dificuldades, chama UFOs Queremos Ouvir a ONU. Nós queremos levar o tema UFO pela 3ª vez para a Organização das Nações Unidas, para que a comunidade científica seja cobrada pelas autoridades. Compete à ciência dar uma resposta. E eu brinco, é uma brincadeira que eu faço, dizendo que os ufólogos são meros coadjuvantes nesse processo, mas não menos importantes. Porque até eu gosto de lembrar que o primeiro Oscar de importância dado no cinema para o ator e atriz coadjuvante, né? Então nós somos importantes nesse processo, mas não compete a nós. Compete sim à ciência e aos governos darem uma resposta à humanidade. É ali que estará sim a resposta a esse grande enigma. Nós somos partícipes desse processo. Rafael, em relação à Operação Prato, você acredita que ela continuou após a sua interrupção lá oficial? Eu dei uma entrevista recentemente a um programa de amigos nossos que tem um canal no YouTube, aqui, que é o Jamil Salum, tem um programa Realidade Fantástica, e fiz um programa aí, as pessoas até podem procurar também no YouTube, que tem lá o programa, só sobre a Operação Prato. Eu não tive uma participação direta, né, como outros pesquisadores tiveram, não tive nem a possibilidade de conhecer pessoalmente o coronel Irangi Holanda, mas ele era meu convidado para o Fórum Mundial de Ufologia lá que eu realizei na LBV em 97 com outros colegas, só que ocorreu a morte dele um pouco antes. Ele deu vários depoimentos, várias informações sobre a Operação Prato. Mas, especificamente, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre a Operação Prato, eu recebia notícias de uma fonte, um piloto, que trabalha na região do Nordeste, dizendo que a Operação Prato continua, existe ainda com outro nome, e ele citou o nome Carajás. Hoje ela teria o nome de Operação Carajás e continua sendo administrada pela aeronáutica e coletando informações, avistamentos, depoimentos também. Legal. Márcio? Assim, Rafael, falando em casuística ufológica, eu queria falar de Curitiba. Eu me lembro de 2 casos que até eu fiz uns hangouts sobre eles. Eu gostaria de saber a sua opinião, da importância para pesquisa, para quem não conhece também, né? O caso do aeroporto Bacaxiri, o caso Moinho Curitibano, que você deve conhecer, e a casuística na Serra do Mar. Esses 3 eu gostaria que você comentasse. Eu tenho pouca informação sobre o segundo caso que você falou, mas do Bacaxiri eu sou fascinado, né?
Eu acho que está se referindo ao militar que teve contato. Esse? Sim, teve avistamento do terceiro grau. Pessoal, Isso. se transformou foi em 77, se não me falha a memória. Ele se transformou em um amigo pessoal. Ele tinha, assim, medo de falar sobre esse caso. Tão impactante que ele foi. Ele estava lá numa guarita, né, de plantão, quando o objeto pousou. Pousou ali na base do Bacaxiri, mexeram até com um avião que estava no hangar, e ele pode, né, ter ocorrido até uma abdução dele, porque é um lapso de memória. Ele já não está mais entre nós, mas foi um grande amigo, e realmente foi um caso impactante. Curiosamente, nós temos o Sindacta 2 aqui em Curitiba. Há informações de que o Sindacta de Curitiba é o grande QG para assuntos ufológicos. É uma curiosidade que estou colocando para vocês. Aqui se reúne grande parte das informações, e quando nós tivermos um brigadeiro, como a exemplo do Leandro Medeiros, que foi o comandante Sindacta, que já deu palestra em nossos congressos, até falando sobre algumas experiências próprias, melhor dizendo. Quando a gente tiver um comandante um pouco mais aberto, como foi o brigadeiro JC lá em Brasília, quem sabe a gente possa ter os arquivos da aeronáutica de Curitiba liberados, e ali a gente tenha mais informações sobre o caso do Bacaxiri. Eu também colocaria um caso muito curioso aqui dentro da casuística, foi quando houve o blackout, nos anos 80, na cidade de Curitiba. Eu fui acionado aí pela imprensa, de entrevistas na época e tal. A Copel, que é a Companhia Energética do Paraná, ela deu uma versão fraudulenta, dizendo que houve um derretimento de um para-raio e de uma subestação, e por isso que a cidade ficou no escuro, só que aquela subestação não fornecia energia apenas para uma parte de Curitiba. E dezenas de pessoas viram UFOs. Então, talvez o Curitiba tenha recebido uma visita nessa época, causando um grande blackout, né? Agora, quanto à Serra do Mar, nós temos colegas, até mando um abraço aí para o Kelvin, que é um ex-policial civil, que ainda mantém, junto com colegas, a ideia de se montar QGs de pesquisas e vigílias na Serra do Mar. Serra do Mar tem algo estranho. Aqueles mais aficionados pelo tema acham que ele é um portal dimensional de entrada e saída de UFOs em nosso planeta. Existem dezenas de fotografias feitas na região. Existem pousos de objetos, inclusive um clássico pouso em Antonina, que foi a família do seu Gustavo Sali que manteve contato pleno e direto com esses seres, e foi receber até orientação para trabalhar no campo de curas. E durante muitos anos, a família do Sali trabalhou com cromoterapia, com radiestesia no processo de cura. E eu estive lá e nós coletamos, junto com Carlos Alberto Machado, com Daniel Ribisso, amostras do solo, onde o objeto supostamente se aproximou, talvez não chegou a pousar, e constatamos em registros laboratoriais alto teor radioativo. Então, Serra do Mar é fascinante. Para quem faz vigílias, tem o Morro do Sete aqui, ali a Serra da Graciosa, é um bom ponto para se fazer observações com UFOs, e hoje tem esse grupo que eu citei, que mantém ainda QGs de pesquisas ali, apesar das dificuldades, né, de se manter a pesquisa ali, eles continuam. Ricardo? Tá por aí? Tô. Rafael, você comentou há alguns instantes atrás que nós não temos aí a prova definitiva da existência dos nossos irmãozinhos das estrelas aí, os extraterrestres. E que, na sua opinião, a ciência que vai estar dando a prova final da existência deles. Eu particularmente, quando converso com alguém a respeito de ufologia, até essa a razão da criação lá do canal Novatos de Ufologia, a gente não tem a pretensão, assim como eu creio que você e nem nenhum ufólogo tenha, de convencer ninguém, nem de forçar a barra no que a pessoa no que as pessoas em geral vão acreditar sobre ufologia. Mas nos estudos nossos, né, a gente que está estudando, a gente vê, por exemplo, aí
que nas abduções tem os relatos através das hipnoses. Nós temos os implantes que são retirados das pessoas. Nós temos os relatos de cura que são constatados antes e depois das abduções. Nós temos aí documentação do FBI sendo liberada recentemente, aí foi liberada documentação do FBI, foi liberada documentação da CIA, nós temos os documentos aí oriundos da Operação Prato, oficial aí da Aeronáutica, aí pesquisando o fenômeno. Nós temos aí os estudos dos agroglifos, que fora o fato dos desenhos, das mensagens que estão sendo transmitidas lá, nós temos medições, né, de alterações eletromagnéticas dentro e fora dos agroglifos e outras informações aí bastante interessantes a respeito desse caso agroglifo. E nós temos aí os avistamentos coletivos, né? Na casuística aí, a gente tem aí igual que eu não me lembro aqui agora o nome especificamente do caso, você deve saber, aquele que num jogo de futebol o estádio inteiro viu mais de um objeto voador, diga-se de passagem, e tiveram até que interromper o jogo. Esse foi um exemplo, mas houveram outros casos aí que houveram avistamentos coletivos, né, dos OVNIs. E então eu te pergunto, eu sei que a prova maior seria a gente pegar um extraterrestre e entrar de mão dada na final de Copa do Mundo para todo mundo no estádio e no planeta poder ver. Ou eu encontrar no meu quintal uma nave, embarcar nela, voar e pousar de novo, filmando isso tudo para mostrar, e talvez assim nem eu consiga fazer a prova definitiva dos extraterrestres. Aí vem a pergunta. Convencido por essas provas, que para mim são evidências, né? Mas são evidências muito fortes. E sem citar também que nós temos aí personalidades dos próprios governos, aí o Paul Heyler falando aí, ele foi envolvido com a defesa do Canadá durante décadas, e vários documentos passaram por ele e trouxeram esses fatos. Falou que ele está divulgando aí amplamente aí de interação da humanidade com os seres humanos, dos americanos e tal. Isso, para mim, que estudo, já é suficiente como prova, esse elenco todo que eu falei. Mas para os céticos mais radicais, isso não é prova. A prova seria o que eu falei, entrar no estádio no final de Copa do Mundo com o ET de mão dada lá para o meio do campo, para todo mundo ver, ou eu filmar eu voando na nave extraterrestre. Como é que é a tua postura, Rafael, quando você se depara com uma pessoa que você não tem certeza se o cara está querendo te testar, né? O cara está na dúvida, querendo aprender, ele é simpatizante à ufologia. O que você apresenta? Como é que é o teu papo com esse pessoal, entendeu? Já que nós temos aí tanta evidenciação aí da vida extraterrestre. Interessante que você citou aí o jogo de futebol, né? Foi nos anos 80, lá no estádio Morenão. Perdão, no caso era o Vasco e o Operário de Campo Grande. Eu não posso esquecer desse jogo porque realmente o estádio todo viu, os jogadores pararam. Tinha um jogador famoso que era o Arthurzinho na época, que deu depoimentos do que viu, e por incrível que pareça o Operário ganhou do meu Vasco da Gama por 2-0. Então, eu não posso esquecer desse caso específico. Saudações vascaínas, viu? Saudações vascaínas. E eu não vou saber especificar aqui agora, tem um show do Michael Jackson também, com o estádio lotado, o objeto passa em cima. Então, as aparições, assim, ditas coletivas são muito comuns também, não são tão incomuns. E aí existem também os famosos casos dos anos 60, 70, nos Estados Unidos, Canadá, dos blackouts que ocorreram, e a população toda observando esses objetos. Eu procuro, quando eu estou conversando desde o cético até o entusiasta ou interessado no fenômeno UFO, ser o mais natural possível, porque a gente não pode impor às pessoas, quando se trata também até de crenças religiosas, né? A gente não pode impor a essas pessoas a uma realidade que nós não temos condições de comprovar.
Nós somos entusiastas, somos estudiosos. Para nós, uma mera aparição de UFO numa objetiva de uma máquina fotográfica é o suficiente. Agora, o ceticismo, como disse, ele carece muito de informação. As pessoas ainda hoje, elas também são céticas em razão da quantidade enorme de fraudes que existe. Eu participei de um programa agora em rede estadual aqui, que tem 700 mil pessoas que assistem, para analisar um vídeo, uma fotógrafa que filmou um UFO ali próximo à estação, o Shopping Estação aqui, para quem conhece Curitiba. Eu conversei com o engenheiro Ricardo Varela, conversei com o colega Eustáquio Patonas, analisamos e chegamos ambos à conclusão de que se tratava de uma montagem, não se tratava de um fenômeno real. Dito e feito, o programa teve grande repercussão, até o apresentador Paulo Roberto Galo e o João Gimenez, o repórter, na época, eu gosto muito, nós gostamos do Rafael, nosso colaborador, mas nós vamos discordar dele aqui, eu acho que é um UFO autêntico e tal, né? Aí o programa reprisou no sábado, e o João Gimenez, que era o repórter, e gosta do tema, ele falou, eu fui atrás, e a repórter, a fotógrafa, melhor dizendo, ela confirmou que se tratava de uma fraude para promover um evento que vai ter aí, não ligado à ufologia, mas a ideia era essa. Então, nós acabamos acertando ali, porque o olho clínico de um ufólogo com 35 anos não deve ser menosprezado, né? Então, assim, o ceticismo dessas pessoas, a falta de qualidade em muitas pesquisas também levam as pessoas a não terem uma crença maior sobre o assunto. Nós, como ufólogos, devemos continuar nosso trabalho de divulgação. Nós estamos agora aqui num trabalho sério, respondendo perguntas, interagindo. Isso está despertando e vai despertar interesse de outras pessoas também. Cada vez que a gente ocupa uma mídia, você vai estar lá despertando interesse pela primeira vez, assim como aconteceu com todos nós. Houve um primeiro momento para nós, de ufologia. Alguns resolveram seguir a pesquisa. E esse é um processo natural. O futuro está aí, nós não temos que ter pressa em nada, e manter a nossa qualidade como pesquisadores a cada dia. Vai chegar um momento aí que as coisas vão ser ampliadas. Eu me lembro no início, nós não tínhamos o apoio que nós temos hoje. Nós não tínhamos a liberação dos governos, de autoridades religiosas, nós não tínhamos a participação da comunidade científica. Talvez em pouco tempo a gente possa ter um salto maior ainda que nos leve a um contato pleno e definitivo. Rafael, nosso tempo já está quase acabando. Queria fazer uma última pergunta para a gente finalizar aí o Hangout. Qual a sua opinião sobre tudo o que disse o Bob Lazar a respeito de engenharia reversa, a respeito da S4, né? Você acredita nas declarações dele sobre o elemento 115, de número atômico 115? O que você pensa? Olha, o Bob Lazar, para quem não conhece, um cientista que trabalhou na área 51. Sempre demonstrou muito conhecimento científico, teve acesso direto aos principais experiências que lá estiveram. Existem alguns outros pesquisadores e personalidades que corroboram, né, com o que ele disse. Por exemplo, o Coronel Corso, no seu livro The Day After, o caso Roswell, que fala até do laser que foi encontrado dentro da nave, da tecnologia laser que foi encontrada dentro da nave de Roswell. E olha, o Bob Lazar trabalhou lá durante muitos anos. Então a gente deve levar muito a sério o Bob Lazar. Um sujeito que não tem endereço fixo, que é jurado de morte, que é perseguido, que você não sabe onde ele está hoje, tem que ser levado a sério. Nós temos que respeitar as suas opiniões, né? Não podemos afirmar com 100% de precisão de que tudo que ele falou condiz com a realidade, mas, no mínimo, o papel do ufólogo é respeitar não só o Bob Lazar, como outros personagens da ufologia que têm contribuído muito. Eu queria agradecer o Rafael, mas a gente está chegando, infelizmente, no nosso tempo limite.
Queria agradecer a sua presença aí, Rafael, e já aproveitar e fazer o convite para uma próxima, quem sabe aí para falar sobre acobertamento ufológico, sobre o Majestic 12. Fica aí o convite. Olha, vai ser um prazer sempre atendê-los e vou deixar um pensamento que eu sempre costumo falar nas minhas palestras. É uma historinha, tem 30 segundos aí de duração, que retrata um pouquinho do que nós estamos falando aqui. É a história do índio e de um branco que andava por uma praia e, num determinado momento, o índio fez um círculo na areia e apontou para dentro do círculo e falou para o branco: isso aqui é o mundo que o índio conhece, aquela sua simplicidade. O branco foi lá e fez um maior em torno daquele, olhou para o índio e falou: isso aqui é o mundo que o branco conhece, na sua tradicional arrogância. E o índio, na sua continuada simplicidade, foi lá e fez um maior ainda em torno daqueles dois círculos, apontou para dentro e falou: isso aqui é o mundo que índio e branco não conhecem. Muito bom. Então, pessoal, esse aí foi o Hangout com o Rafael Cury, e eu já queria deixar o convite a todos aí que estão assistindo para o Hangout de segunda-feira, que será com o Matheus, do canal Assombrado. Um abraço a todos e até o próximo.